Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje é dia 21 de julho. Ontem foi dia do amigo e hoje nós temos o nosso extraordinário encontro da Sociedade Brasileira de Neurosemântica com uma oportunidade incrível de nós aperfeiçoarmos os nossos conhecimentos e aprendizados. Eu sou Gerson Sena, sou membro do comitê da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, que integra e realiza semanalmente ou a cada 15 dias esses encontros abertos para o grande público. Hoje nós temos a extraordinária oportunidade de receber pessoas novas que estão chegando aqui. Acabei de conhecer a dona Valdirene e algumas outras pessoas que logo vou poder identificar. Eu sou o auxiliar da dona Alda Colombo, que é a nossa extraordinária trainer, que faz parte também do comitê. E eu quero dar as boas-vindas à dona Alda, que vai daqui a pouco apresentar a nossa querida palestrante da noite. A Sociedade Brasileira de Neurosemântica é uma organização sem fins lucrativos que foi constituída recentemente, mas já atua no Brasil desde 2012, está ligado a 3 institutos internacionais que têm a finalidade de fomentar e divulgar os estudos e conhecimentos da neurosemântica. Nós temos o privilégio de termos sido alunos do Dr. Michael Hall, que compartilhou muito desse conhecimento, inclusive algo que a nossa palestrante vai trazer para nós. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês, que fiquem à vontade para compartilhar seus comentários nas redes sociais. Fique à vontade também para convidar qualquer outro amigo, conhecido, para estar conosco. A cada 15 dias, nós realizamos esses encontros abertos. O próximo será no final de, acho que dia 31 de julho, né? Que nós teremos dia 4 de agosto, aliás, nós teremos o próximo encontro aberto com uma palestra extraordinária para você. Alda Colombo, seja bem-vinda, uma boa noite, minha querida. Ok, uma boa noite, uma excelente noite para você, Gerson Sena, para todos esses queridos e queridas que estão com a gente e que também estarão no futuro próximo ouvindo ou novamente ouvindo esses conhecimentos que a nossa querida Eliene Santos. Porém, hoje eu quero fazer uma quebra de protocolo antes de apresentar a nossa querida Eliene. Eu quero, em nome do Comitê dos Treinadores de Neurosemântica, externar aqui o nosso carinho pela generosidade e a prontidão do Gerson Sena de ter justamente se disponibilizar para esse trabalho com muita generosidade, né? Que ele fala no jeito dele, no coração amoroso que ele faz arrumação de cadeira. Pense em vocês, quanto tempo dedicado a essa nobre atividade colaborativa, simplesmente para colocar no ar o que todos aqui dessa comunidade têm de mais preciosos. Isso só é possível graças realmente o empenho do nosso querido amigo Gerson Sena. Então, em nome de todos os nossos colegas do Comitê de Treinadores, Gerson, receba nosso carinho, a nossa gratidão por todo esse trabalho lindo que você tem dedicado até hoje nesse apoio extraordinário. E, claro, agora eu deixo esse espaço à nossa querida Eliene Santos, que é criadora, diretora de um grande instituto que realmente está fazendo a revolução na vida, no destino, ou quase isso na vida das pessoas, né? Porque a gente sabe, hoje, inclusive, tem
pessoas aqui que já testemunharam o que já receberam das mãos, do corpo, do coração e principalmente da intenção da Eliane Santos. Então, sem mais ocupar esse espaço sagrado e valioso para nós, deixo vocês todos, né, aí com os ouvidos atentos e o coração aberto para que a gente possa receber esse valioso conhecimento da nossa querida Eliane Santos. Sinta-se aplaudida, abraçada, beijada e muito amada nesse momento. Bem-vinda, querida. Gratidão. Muito obrigada, Alda. Nossa, para mim é uma honra imensa. Vocês sabem o quanto eu sou feliz de fazer parte desse grupo, um grupo que faz tanta diferença na minha vida, que me doa muito, né? Eu recebo muito da neurosemântica. E parte do meu propósito é conseguir devolver um pouco do tanto que eu tenho recebido. Então, eu estou aqui 150% de comprometimento em mim para conseguir entregar o meu melhor nesses preciosíssimos 50 minutos que nós teremos dentro desse tema, que é um tema que me encanta. 2 temas que me encantam, relacionamento e metaprogramas, que para mim tem tudo a ver. Quem aqui nunca passou por aquela sensação de eu falo lé e ela entende cré? Parece que eu estou falando grego. Você não viu que era óbvio? São algumas das coisas, né, que nós falamos várias vezes. E quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando de todos os tipos de relacionamentos. Relacionamentos afetivos, relacionamentos entre pais e filhos, colegas de trabalho, colegas de comunidade. Quantas vezes nós nos sentimos incompreendidos e quantas vezes nós somos aqueles que não compreendemos o que o outro quis dizer, falou ou por que ele tomou determinada decisão. E para mim, particularmente, descobrir metaprogramas foi um grande ahá. Então era isso, assim que eu ficava. Então era isso. Então eu não consegui estabelecer um vínculo com aquela pessoa porque nós tínhamos metaprogramas diferentes. Esse para mim foi um conhecimento libertador. Eu adoraria ter tempo de falar de muitos deles. Oi, Celisa, bem-vinda. A Celisa é uma terapeuta com múltiplas formações também, que está chegando aí na nossa vida. Então, vamos lá, a gente vai mergulhar aqui um pouco nesse universo. Não sei se isso vai ser um mergulho, eu acho que nós vamos colocar a ponta do nosso pezinho. E, dentre outras coisas, eu quero muito conseguir despertar nas pessoas que estarão aqui nessa noite ou que verão a gravação depois, a vontade de conhecer mais sobre os tão famosos metaprogramas. Na minha percepção, eu vou traduzir metaprograma na minha linguagem elienês aqui. Na minha linguagem elienês, metaprograma são os tijolinhos que montam a nossa programação mental e emocional. É lá atrás que está o alicerce. A gente, muitas vezes, só vê a parede pronta. E não sabe como aquela parede foi composta. E, para mim, os metaprogramas, eles formam esses componentes, né? Esses tijolos preciosos. E vocês vão ver que eu montei essa apresentação toda para vincular a vida real, aquilo que a gente vive. Então, eu não vou falar muito do fundamento, da teoria. Eu sei que eu tenho aqui o Gerson Sena, que é mestre em metaprogramas de uma forma muito profunda. E, ó, nem vou tentar chegar perto disso, viu? A minha função hoje aqui é trazer o lado prático, né, e do dia a dia do que a gente vive. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês e eu espero que isso ajude a gente a gravar ainda mais sobre esses metaprogramas. E à medida que eu for falando, eu quero a participação de todo mundo. Então, vocês vão colocar aí no chat se isso é verdade, se não é, já deixem o chat aberto, porque nós vamos usar o chat hoje para isso, para a gente conversar um pouco também, né, e para a gente conseguir compartilhar.
O Chapter é esse encontro que é semanal para quem é metacoach, quinzenal para quem não é, né? Onde nós falamos dos fundamentos da neurosemântica. Essa tecnologia incrível de transformação humana e que nos leva, com certeza, né? Olha, quem está aqui que já conhece a neurosemântica pode atestar o quanto a neurosemântica eleva o nível do nosso atendimento, da nossa relação com as pessoas, dos nossos treinamentos, em função desse conhecimento. Toda a nossa gratidão aí ao Super Michael Hall, que trouxe a neurosemântica para o mundo tão bem desenhada, né? Um conhecimento muito bem desenhado. Então, hoje vamos falar sobre decodificar a comunicação nos relacionamentos. Vocês já tiveram vontade de ganhar um decodificador? Eu fico imaginando um aparelhinho, sabe? Que quando o casal, por exemplo, vai se comunicar, ele pudesse traduzir o que eu gostaria de dizer, na verdade é. E aí aquilo sai traduzido do outro lado. Não seria lindo? Diz aí, Alda, seria maravilhoso, não? Se nós tivéssemos um decodificador, quantos casamentos teriam se mantido, quantas brigas teriam sido evitadas, quantos rompimentos teriam sido evitados se nós conseguíssemos decodificar a comunicação. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e o outro realmente entende outra. E nós sabemos que aquilo que nós entendemos tem muito mais a ver conosco do que com o que o outro disse. É a forma como nós juntamos as coisas. E eu trouxe aqui uma figura que é antiga para algumas pessoas, mas que esclarece muito sobre isso. Todas as vezes, né? Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, então eu acho que é muito importante deixar isso claro aqui. Cada vez que alguém fala algo para você, ou que você está diante de uma situação, o dia inteiro, o tempo todo, a realidade externa, que é o que está acontecendo, chega até você, nós, seres humanos, conseguimos perceber a realidade através dos nossos 5 sentidos. Visão, audição e a sinestesia, né? Que é o olfato, a gustação e o tato. E isso acontece em 2 níveis. Por exemplo, eu posso ter um visual externo, que é o que eu vejo com os meus olhos, mas eu quero fazer uma experiência aqui. Feche os olhos. Imagine que aí pela porta de onde você está entrou um elefante todo amarelinho, cheio de bolinhas cor-de-rosas e tem vários macaquinhos pulando em cima dele. Você consegue fazer isso, não consegue? Visual interno. A nossa mente fantástica consegue criar imagens. Quando ela cria imagens que realmente são congruentes com a realidade, ótimo. O problema é que muitas vezes nós criamos imagens que não têm relação com aquilo que nós estamos vendo. É uma distorção que nós estamos fazendo. E isso acontece também no sistema auditivo. Você pode escutar a minha voz agora, mas você pode lembrar de uma música que você gosta muito e, por isso, criar um outro som dentro da sua cabeça aqui, né? É aquela voz, por exemplo, que às vezes pode estar tirando o sono de alguém. Alguém aqui já perdeu o sono porque tem um rádio ligado dentro da cabeça que não para de falar? O seu Zé fica falando a noite toda e todos dormem, menos você, porque tem alguém conversando dentro da sua cabeça. É o auditivo interno. E isso acontece também dentro das nossas sensações. Se você tocar agora no seu braço, você vai ter uma sensação. Mas você pode ter sensações internas também, a aflição, o nervosismo, é muito sentido dessa forma, né? A paixão por alguma coisa, entusiasmo, enfim. À medida que isso vai chegando, essa informação vai chegando, ela passa por diversos filtros. Eu não vou explicar cada um deles, isso é assunto para uma outra aula. Mas hoje nós vamos falar de um deles, que é o metaprograma. Então, os metaprogramas, eles são filtros que nos ajudam a perceber a realidade. E já grava isso aí, que assim como você tem os seus, as outras pessoas também têm. E por isso que às vezes dá essa confusão na comunicação, porque os metaprogramas podem ser diferentes. E à medida que eu for falando deles, você vai entender isso melhor. Passando por todos esses filtros, chegamos num ponto muito importante, que é a nossa representação interna da realidade.
Isso é como eu monto aqui dentro. Eu monto a minha, você monta a sua representação interna. Dependendo das suas memórias, das suas crenças, de tudo que você já viveu e dos seus metaprogramas. Isso gera um estado emocional que vai gerar uma resposta na nossa fisiologia. Então, de repente, se acontece alguma coisa, eu falei para vocês que eu estou na praia, né? E aí, imagina que eu estou aqui e de repente começa a chover muito forte. Dependendo das memórias que eu tenho em relação à chuva, os significados que eu dou, eu vou criar uma representação interna e um estado emocional, que vai gerar em mim uma fisiologia diferente. Eu, particularmente, amo a chuva, mas eu nunca tive grandes problemas com chuva. Eu imagino que quem já teve, talvez não ame tanto assim. E não é porque a chuva é boa ou má, é porque a forma como você representa é diferente. Tá claro isso até aqui? Eu vou pedir para todo mundo que puder deixar as câmeras ligadas para eu ver vocês, porque eu vou ficar rodando aqui esse negócio para tentar entender o que vocês estão passando aí do outro lado. Então, vamos lá. A partir da fisiologia, você tem um comportamento. Se tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem por escrito, que eu já vou respondendo logo, tá? Olha aí, quantos metaprogramas nós temos! Oh, meu Deus! Michael Hall trouxe aí para o mundo, né, essa modelagem dos metaprogramas que nos dão aí essa gama imensa. É claro que hoje nós não vamos passar por todos eles, mas eu vou amar que vocês queiram mais e peçam mais, e o Gerson me chame de novo, porque eu consigo hoje falar de todos eles. Eu sou muito apaixonada por metaprograma e estudo muito sobre isso. Então, vamos lá. Começando agora, porque a gente tem um tempo corrido, então eu vou começar agora a falar dos tais rapazes, né? Quando você olha para essa mesa, o que você vê primeiro? Inês, fala aí para mim, o que você vê primeiro? Só vou poder perguntar para você. O que eu vi primeiro foram esses 4 copinhos aí. Esses 4 copinhos com as sementes. Você gosta desse tipo de coisa, Inês? Coisas naturais, sementes, você gosta? Sim. Ok. Deixa eu ver outra pessoa aqui, guarda aí. Alda, o que você vê primeiro? As frutas coloridas. As frutas coloridas, vocês conseguem perceber que quando a Alda fala as frutas coloridas, tem uma alegria nela, não tem? As frutas coloridas, e a Paula escreveu aqui que ela também viu as frutas. Uma pessoa que, ao olhar para uma imagem ou para uma situação ou vivenciar alguma coisa, ela percebe primeiro aquilo que lhe agrada, aquilo que é semelhante, ela tem um metaprograma de igualdade. Vocês devem conviver com pessoas que só enxergam o problema, o defeito, o que não combina. Aquilo que não combina, a gente chama de mismatch em inglês, né? São pessoas que estão conduzidas por um metaprograma de diferença. E eu quero dar uma notícia, eles não são chatos. Não é chatice, é metaprograma, entendeu? Às vezes a pessoa chega e de repente ela olha para cá e ela tem um problema com a acidez do maracujá. Tem chá, tem frutinhas, tem várias coisas, mas ela fala, ai gente, só de olhar para esse maracujá, meu estômago já dói. É a primeira coisa que ela enxerga. As pessoas que têm um metaprograma de diferença, eles são, por exemplo, excelentes auditores, porque eles enxergam o que está descombinando, o que não está bem. E isso é ótimo se você tem uma função como essa. Agora, imagina uma pessoa com metaprograma de diferença, num extremo de diferença, dentro de um relacionamento. Essa pessoa vai sempre ver o que não combina com o que ela concorda ou com o que ela gosta. E aí se torna aquela pessoa extremamente crítica. Essa é a sombra do metaprograma. Todos os metaprogramas têm pontos muito positivos e também tem uma sombra. A igualdade, normalmente, quem é guiado por esse metaprograma de igualdade, eu posso falar isso de carteirinha porque eu super sou essa pessoa, tudo tá bem, eu chego nos lugares, eu já olho logo o que eu gosto, e é muito fácil agradar.
É muito fácil, porque a gente procura se adaptar com aquilo que é semelhante ao que eu me afino. Onde é que está a sombra dessas pessoas? Às vezes, tem um crítico tão baixo que não conseguem enxergar o problema, não conseguem se posicionar quando aquilo é importante, porque prefere olhar pelo lado bonito das coisas. Então, muito cuidado, porque se você olha sempre por um metaprograma de igualdade, talvez você não perceba problemas e questões que eram para serem percebidas e você simplesmente passou. Né? Eu ouço pessoas falando, eu tenho trabalhado muito para contribuir com a vida de coaches e terapeutas que querem se firmar no mercado. E é interessante que eu vejo que aquelas pessoas que têm um metaprograma de igualdade muito grande, às vezes eles caem um pouco até para o conformismo. Mas está bom assim. Como está bom assim, não liga a esse crítico para procurar o que eu posso fazer de melhor, como eu posso melhorar isso. Faz sentido o que eu estou falando? Se encaixou aí em alguém que você conhece? Eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês não tenham que conviver com pessoas com metaprogramas de diferença muito extremado, porque normalmente é um pouco difícil. Vou até contar uma história aqui. Nós estávamos num treinamento e nós preparamos um coffee break com muita diversidade de frutas, de pães, sanduíches, e estava uma delícia. E aí uma aluna falou assim: nossa, você tem que mexer nesse seu coffee break, isso não está certo não. Eu falei, mas o que foi? Poxa, tinha muita coisa. Ela falou, eu não gosto de salada de fruta com leite condensado. Olha aí, você tem que mexer no seu coffee break inteiro, porque eu não gosto de salada de fruta com leite condensado. A pessoa, parece que ela não consegue enxergar as outras coisas. Ela olha o que descombina. Ela olha o que não está de acordo com aquilo que ela concorda, né, ou pensa. Deixa eu só ver aqui que tem alguma coisa aqui no chat. A Paula falou assim, professora, como podemos analisar as pessoas que tentam não julgar as pessoas, colocando-se no lugar delas, mas por isso têm dificuldade de se posicionar? Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui dentro de mim para eu poder te responder. Eu tento não julgar, me coloco na segunda posição, né, no lugar delas, mas aí fico com dificuldade de me posicionar. Eu vou te dar uma dica aqui, Paula, que para mim faz muita diferença nisso. Para mim, analisar as pessoas sem julgar é possível, sob um ponto de vista que eu não estou dizendo o que eu penso sobre aquela pessoa. Eu estou julgando, estou olhando e observando os fatos. Você falou num tom de voz mais alto. Você está com uma voz rápida e acelerada. E isso aí é observar os fatos. Então, eu acho que isso é perfeitamente possível sem julgar. O julgamento acontece quando eu pressuponho algo como se isso fosse a intenção daquela pessoa, né? E eu posso, por exemplo, se você falar para mim 1, 2, 3 vezes sobre coisas que estão, por exemplo, né, nesse metaprograma Descombinando, eu posso pressupor que você tem uma tendência maior a um metaprograma de diferença. Eu posso fazer essa análise sem julgar. E se você me der permissão, eu posso até chegar com você e dizer assim, você me permite que eu lhe dê um feedback? Eu posso lhe dizer uma coisa que eu observei? Confirma para mim se é isso mesmo? Diante de tudo que você viu, você percebe primeiro aquilo que lhe incomoda? E nós podemos conversar sem julgamento. E eu posso lhe dizer, se você quiser ouvir, porque se você não quiser também, eu não preciso dizer. A gente só dá o presente para quem quer receber, né? Faz sentido, Paula? Se não fizer, pode falar aí também, viu? Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas também, vai ficar mais claro. Vamos para um segundo metaprograma, que é a forma de reunir informações. Algumas pessoas usam o que nós chamamos de metaprograma sensor e outros usam o que nós chamamos de intuitor. Nome complicado esse, né? Então, vamos mudar esse nome aí e vou rebatizar aqui, tá? O sensor é aquele que vê
e fala o que vê a partir daquilo que é real e concreto. O intuitor é aquele que intui. Ele está sério, deve estar chateado, viu? Eu estou vendo aqui, o Gerson está com essa mão na barba, deve estar muito chateado. É uma intuição. São pessoas que agem a maior parte do tempo pela sua intuição. Você está vendo aqui a mocinha pegando o celular? Que provavelmente eu posso intuir que não é o dela, pelo rosto dela, mas pode ser que seja também, né? Só para a gente brincar. E o pobre inocente está dormindo. E se ela vê alguma coisa, ela pode, de repente, intuir, ou, como nós falamos na programação neurolinguística, alucinar uma série de coisas. As pessoas que usam mais esse programa do intuitor são aqueles que são mais guiados pelas sensações, enquanto que o sensor, ele é mais guiado pela observação. Ele observa o que está acontecendo. Olha o rosto de observador do Gerson. Um puro observador, com essa mão na barba charmosa. Então, isso pode acontecer. Deixa eu só ver aqui que a Paula escreveu. No finalzinho da aula, pode nos indicar livros sobre o assunto? Sim, posso e não posso, porque tem pouquíssima literatura publicada, mas eu vou te dar algumas dicas sim, com certeza. Nós temos fontes aí que você pode estudar mais sobre isso, é muito interessante mesmo. O que acontece? Como é que um conflito acontece numa situação como essa? Imagina que um casal está conversando sobre algo e ele fala assim, eu vi que seus pais chegaram atrasados para o aniversário. E ela fala, o que você está pensando? Você acha que eles não amam o nosso filho porque eles chegaram atrasados? E ele vai dizer, não, eu só disse que eles chegaram atrasados. Mas o intuitor, ele sai concluindo coisas. Os dois lados podem ser úteis. Muitas vezes a nossa intuição nos ajuda. E isso pode ser ótimo. O problema sempre está nos extremos. Vou falar uma coisa aqui que é muito parecida com a Inês, que vocês estão vendo aí. Deve existir um caminho do meio, um caminho de equilíbrio, né, Inês? Deve existir nem tão um e nem tão outro. Onde é que está a sombra do sensor? É aquela pessoa que ele observa, é como se ele sentisse pouco, ele pode se tornar meio frio, ele só fala do que ele observa. No extremo, tá? Eu estou usando os extremos para exemplificar. Você provavelmente não é um ou outro somente. Nós navegamos entre eles. Mas a partir do momento que eu tenho consciência, eu posso utilizar uma expansão de metaprogramas para me adaptar melhor a várias situações, para agir de uma forma melhor. Qual é a sombra do intuitor? É que ele pode começar a usar essa imaginação fértil contra alguma coisa que nem é real, porque ele vai ter muito pouco de observação, ele vai ser guiado pela intuição, e isso pode não ser positivo, de verdade. Então, tem que tomar cuidado também. Ok? Até aqui? Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí. É claro que o significado que nós damos para cada coisa, ela dirige muito do que acontece dentro da gente, né? Por isso que eu coloquei aqui os fatos ou os seus significados. Para onde você olha primeiro? E as pessoas que você convive? Pensa alguém que você convive muito. Essa pessoa olha mais para os fatos ou para os significados que ela atribui àquilo que aconteceu? Não é? Esse final de semana eu estava num treinamento muito interessante, intenso, que a Celisa também estava, e teve um momento que teve um pitch de venda forte, muito forte, e eu via no chat, assim, algumas pessoas falando, ele só está vendendo, ele quer vender, cuidado, não cai nessa, enquanto outros diziam, se as pessoas não venderem, você nunca vai comprar aquilo que vai lhe fazer crescer, é isso mesmo, aproveita e aprende a vender também. E aí a gente vê uma chuva de significados. Dependendo do significado que você dá para algo, aquilo vai ter um efeito em você diferente, né? E ninguém está certo ou errado, é como cada um consegue fazer a sua representação interna acontecer. Vamos lá. Classificador de atribuição, esse é bem comum, eu nem preciso explicar tanto, né? São os otimistas e os pessimistas. Otimistas
São aquelas pessoas que procuram sempre ver o lado brilhante da vida, o que é que pode dar certo. Nossa, nós estamos na estrada e começou a chover forte. Ontem eu estava viajando, né? Eu estou aqui na casa de praia agora. E choveu forte. E aí uma pessoa que estava dentro do carro falou assim, nossa, não era para chover, por que choveu agora? Eu falei, a gente só está na chuva porque nós temos um carro para ir para outro lugar e estamos indo à praia. Se nós não estivéssemos indo à praia, nós não estaríamos na chuva. É a visão otimista, né? Eu tenho essa mania aí de ser otimista. Onde é que está a sombra do otimista? Porque o otimista parece que ele é o super legal, né? Mais uma vez, os super otimistas, eles podem se perder da realidade. O crítico é muito baixo. E aí podem criar realidade, podem criar uma representação interna de super motivação para alguma coisa que talvez nem vá dar certo. Mas como ele acredita demais, os sonhadores, vocês conhecem pessoas aí? Levanta a mão aí para mim. Quem tem aí um amigo sonhador, que às vezes sonha alto demais e não vai alcançar, mas ele não consegue perceber? Porque ele precisa baixar um pouco esse olhar e começar a olhar o que eu posso fazer para melhorar, o que pode dar errado. Os super otimistas talvez não se previnam tão bem, porque eles acreditam tanto que vai dar certo, que às vezes não se previne sobre aquilo que pode não funcionar. No outro extremo, temos os super pessimistas, que estão sempre olhando o lado negro da situação, lado negro não, que nem pode mais falar assim, né? Mas estão olhando a sombra, estão olhando o que pode não funcionar. E aí é muito difícil, até para você motivar, né? Como é que você motiva alguém muito pessimista, que por mais que você entregue muitas razões para aquela pessoa continuar, para ficar feliz, para se engajar, ele não consegue ver? E eu peço misericórdia para os super pessimistas, eles não têm culpa. É um metaprograma, ajude essa pessoa a entender. Está faltando um S aqui. Quem é o metaprograma de diferença que percebeu que está faltando um S aqui no meu pessimista? Alguém percebeu? Metaprograma de diferença. Eu percebi que está faltando aqui. Para você ver, né? Você passa um texto para uma correção ortográfica, se você for passar para alguém, por favor, procure alguém com metaprograma de diferença, porque essa pessoa vai enxergar o erro. Se você procurar por alguém que tem um metaprograma mais de igualdade, talvez essa pessoa não veja. Estou vendo que vocês aqui, a maioria, são igualdade, né? Porque ninguém está dizendo aqui que viu. Eu vi, viu, Liane? E eu posso dizer que eu fui treinada para ser mismatch, para encontrar ele. Nada, muito bem. Tem algumas perguntas aqui. É possível alterar os metaprogramas? Graças a Deus que sim, Paula. Sim, é possível. E você já imaginou, para quem atende pessoas, o quanto isso é poderoso, você conseguir ajudar o seu cliente a perceber que ele está tendo dificuldade, por exemplo, num relacionamento ou numa negociação, por causa de um metaprograma, e ajudá-lo a expandir esse metaprograma? Você pode expandir isso. Eu vou já contar alguns exemplos aqui. Eu, da vida, como reprogramar, vamos já falar sobre isso. Os metaprogramas estariam em qual nível neurológico? Eles podem estar sendo refletidos, né? Eles se refletem nos comportamentos, se refletem nas crenças, se refletem no seu propósito, em tudo que você faz. Porque é como se eles estão por trás de toda a sua programação. Então, podem alterar todos os níveis neurológicos, praticamente, talvez não o ambiente, mas os outros níveis, com certeza. Com certeza, se você for pensando em nível neurológico, né? Outro tema que eu amo, meu Deus, são os níveis neurológicos. Vamos lá. O classificador de respostas ao estresse. Olha aí, quando a coisa pega, porque na maré mansa, gente, é uma delícia, tudo funciona, né? Na maré mansa, tudo funciona. E quando você se sente ameaçado? E quando você se sente desafiado por alguma tensão? Você responde de imediato a nível emocional, querendo se afastar ou se aproximar disso? E, aqui tem dois, tá? Afastar-se e aproximar-se é uma situação. Você é mais passivo, você é mais assertivo ou agressivo?
Então, vamos entender aqui primeiro esse metaprograma. O passivo é aquele que acolhe o que aconteceu, aceita, e muitas vezes engole sapos também, porque não tem força de atitude. Fica ali passivamente, não é passivo de paz somente, não. É aquele que acaba aceitando, ok, se conforma. O agressivo é o que reage, vai para cima e pode perder a mão também. E o assertivo é aquela pessoa do meio, é aquele que consegue perceber a situação, ele percebe a situação e ele toma uma atitude com sabedoria que vai levar para o resultado que ele quer. Vou trazer um exemplo. Imagina que dois sócios, né, num relacionamento dentro de uma sociedade, eles precisam ter uma conversa difícil. Se eles acessam o metaprograma de agressividade, é possível que eles se percam numa discussão que não leva para o objetivo. Eles tinham uma decisão para tomar. Mas quantas vezes, olha aí, falando a verdade agora, hein? Quantas vezes alguém aqui já se perdeu, porque quando viu, já estava só reagindo de forma agressiva, e ao invés de chegar perto do objetivo, se distanciou? Já, né, gente? Nesse planeta isso acontece, né? Já, Gerson? Tô te vendo aí com essa mão na barba. Só muito, entendi. Eu alucino aqui, vou intuir que isso aí quer dizer só muito. Gente, se você vai para uma conversa de casal, por exemplo, para resolver uma questão, isso deveria trazer uma solução de paz. Mas muitas vezes a pessoa entra nesse metaprograma e ela vai para muito longe daquilo que ela queria. E isso acontece muito. Se perde de forma emocional. O passivo, ele está no outro extremo, e isso também é ruim, né? Porque você não se posiciona, só aceita. Só aceita. Já passaram por isso também? Eu aceitei coisas que eu não deveria aceitar, eu negociei o inegociável. A pessoa muito passiva, ela negocia o inegociável, e às vezes está em jogo a dignidade dela, às vezes está em jogo o alto valor, está em jogo um posicionamento que ela não queria abrir mão, mas por ser muito passiva, não conseguiu se posicionar. Buscar a assertividade, para mim, esse metaprograma é o metaprograma da sabedoria. Eu preciso, até falar sobre aquilo, Paula, que você falou ainda agora. Eu vou me posicionar, mas eu vou me posicionar de forma equilibrada, fazendo o que eu quero e não o que eu não quero. E, às vezes, se posicionar até é calar. Às vezes é hora de calar, não é hora de falar. E você vai ser mais assertivo calando. Não é que o tempo todo você tem que dizer algo, mas você tem que estar consciente sobre a sua atitude para conseguir ser mais assertivo, né? E, às vezes, você vai tentar se aproximar de uma situação e o que você faz é se afastar dela, não é? Eu queria conversar com você para resolver a questão e nós acabamos nos ferindo. E eu acabei falando que eu não queria e feri. E aí, coloquei tudo a perder. Isso acontece de uma forma absurdamente frequente nas relações, não é não? Aqui dentro tem um outro metaprograma escondido, que é o mais comum, por isso que eu nem trouxe ele aqui sozinho, que muita gente fala disso. Quando você vai escolher alguma coisa, você vai em busca do que lhe faz bem, do que lhe dá prazer, ou você se afasta da dor. Até quando se fala de marketing, de vendas, se fala muito sobre isso, né? Onde você está? Eu gosto muito de pensar assim, se você for comprar um carro zero, se você tomasse essa decisão, eu não sei aqui quem opta por comprar carro usado ou carro zero, por que você compra? E aí, quando alguém me diz assim, porque eu amo aquele cheirinho de novo, eu amo a sensação de estar dentro de um carro novo, que ninguém usou, isso aí é aproximar-se. Você faz pelo que te dá prazer. E outra pessoa pode dizer assim, eu compraria um carro zero para não ter problemas, para não precisar de oficina, para não ter que ficar preocupado se tem algum problema no carro, não. Você está se afastando do problema. Isso é um outro metaprograma. Aí fora, no mundo, as pessoas não falam muito desse nome metaprograma, mas é daí que vem esse jogo, né? Porque eu vejo muitos treinamentos de negociação, de venda, falando muito sobre isso. O nome disso daí é metaprograma.
E aí, existe uma sombra do metaprograma assertivo. O assertivo, Pedro, ele é o caminho do meio. Eu não vejo uma sombra. Gerson, tem uma sombra do assertivo? Você vê? Porque o assertivo é justamente quando você consegue equilibrar os outros dois. Mas talvez tenha, e eu agora não consigo lembrar de nada que me leve para essa sombra. Porque ele é aquele que consegue jogar o jogo, né? Vamos lá então, né? O Ronan falou aqui, palestra top, manda mais. Então vamos lá, mandando mais. Estilo de referência. Gente, eu amo esse metaprograma. Esse metaprograma muda vidas, viu? Externa ou interna. Então eu vou ficar um pouquinho mais de tempo nele. Onde você coloca a maior parte da sua atenção. Digamos que você vai dar uma palestra. Quando essa palestra acaba, você considera aquilo que você pensa sobre essa palestra ou você está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou falar? Quando você se veste, quando você compra algo, quando você escolhe onde morar, para onde viajar, que foto postar no Instagram, você é mais guiado pela sua referência interna ou pela referência externa? As pessoas guiadas pela referência interna, em geral, são pessoas de um posicionamento firme, são pessoas mais decididas, eles sabem por que estão escolhendo aquilo e fazem as coisas e seguram a própria decisão. E isso é ótimo. Onde é que está a sombra? Se a pessoa é um extremo referência interna, talvez ele não considere o que o outro pensa. Sabe aquele pai que vamos viajar e todo mundo quer ir à praia? Ele fala, mas eu não gosto de praia, eu quero ir para a montanha. Vamos para a montanha, porque o poder é meu, né? Vamos à montanha. Aí, de repente, um casal. Ela gosta de filmes românticos e ele gosta de filmes de ação. E se ela é muito referência interna, eu ia acusar os homens, mas eu não vou fazer isso. Se ela é muito referência interna, ela vai dizer, eu não vejo filme de ação de forma nenhuma. Porque você não quer ver o que eu quero ver, eu só vou assistir se for o que eu gosto. É o extremo referência interna, fica muito impositivo, porque ele não consegue fazer essa segunda posição. Às vezes, são pessoas que ficam até muito cruéis, porque só conseguem enxergar o mundo a partir do próprio sistema, a partir do próprio olhar. Estão muito na primeira posição, dificílimo de se relacionar às vezes. Porque essa pessoa não consegue ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Até para vender é difícil, né? Imagina que eu amo lenços. Amo lenços, de lenço no cabelo, no pescoço, amo lenços. E eu sou muito, digamos, né? Não é o caso, mas eu seja muito referência interna. E aí eu quero vender um lenço para a Alda. Eu posso levar em consideração o que eu amo. E eu nem parei para perguntar se a Alda gosta de lenços ou não. Se você quer lançar um produto digital, vamos aí para esse mundo, né? Que nós aqui, muitos daqui são treinadores também, coaches, terapeutas. Se você quer lançar um produto digital, você precisa necessariamente sair do metaprograma interno. Porque você precisa entender o que o seu cliente gosta, o que ele quer, o que ele precisa, e não o que você acha. Você navega pelo interno, mas necessariamente você precisa ir para o externo. Faz sentido o que eu estou falando? E aí fica essa sombra. E quem é muito metaprograma externo? Aquela pessoa que sempre pergunta a opinião do outro, que considera, que realmente leva a sério o que o outro pensa. Que maravilha isso, né? Mas se ele é extremo referência externa, ele pode estar dependente do que o outro fala, ele pode se sentir, por exemplo, muito afetado pelo que as outras pessoas disseram, e isso é terrível, é uma fragilidade também. Se você depende sempre do que as pessoas falam, imagina isso em tempos de mídia social. Aí você vai gravar um vídeo, ai não, mas meu cabelo não tá bom, o que será que vão pensar? Ai, será que eu tô bem? Será que eles vão gostar do que eu vou falar? Não, acho que eu não devo falar isso, porque as pessoas podem não querer ouvir dessa forma, pode ser duro demais para ele, então eu não falo, e a pessoa fica naquela dúvida o tempo todo. E eu quero dar um conselho aqui, alguém aqui se vê assim, às vezes,
numa situação de muita referência externa? Uma coisa que eu quero lhe dizer é que sempre haverão tomates e ovos. Anota isso aí. Sempre haverão tomates e ovos. E aqui e acolá um vai cair em você. Fica tranquilo, tá tudo certo. Aqui e acolá alguém não vai gostar do que você fez. Aqui e acolá alguém não vai aprovar e tá tudo bem. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Imagina a gente. Tá tudo bem, talvez aquela pessoa não seja o seu público-alvo, talvez aquela pessoa não seja com quem você quer se relacionar. Imagina num relacionamento, uma pessoa que está em busca de um par, né? Está solteiro e está em busca de alguém para se conectar. Se ela estiver o tempo todo preocupada com o que o outro vai pensar, ou os outros, para ser aprovada, ela talvez tenha que um dia usar uma saia curta, no outro dia uma saia longa, no outro dia prende o cabelo, solta o cabelo, porque você nunca sabe o que vai acontecer na cabeça do outro, é representação interna. Na minha percepção, o ponto de equilíbrio é: eu olho para dentro de mim e faço aquilo que eu me dou permissão, aquilo que é bom e que eu entendo que vai ser positivo, fazendo o meu melhor. E eu considero a opinião do outro, sim, mas não como uma ditadura. Eu considero porque é importante, porque eu não vivo sozinha, especialmente se eu estiver vendendo algo, se eu estiver produzindo um treinamento. Eu preciso saber como isso fica para outra parte, porque o nosso trabalho enquanto treinadores é estar aqui a serviço do outro. Então, eu considero, sim, o que o outro fala. Mas isso não dita todas as minhas regras. Faz sentido o que eu estou falando? Digam aí sim, para eu saber, né? Já estamos acabando aqui. Eu acho até que esse é o último que eu trouxe. Não, tem mais um só. Olha, esse aqui é show de bola para relacionamentos, hein? Segura aí, se você está com problema no seu relacionamento, não vá embora. Deixa eu só ver aqui o chat rapidinho. Esse metaprograma tem relação ou é a mesma coisa que autoestima externa e interna? Eras, Pedro, a gente tem um conceito aqui de autoestima que é um pouco diferente do mundo. Vou falar bem rápido disso, então. Eu entendo que autoestima tem a ver com autovalor, o valor que você tem. E o seu valor, anota isso aí, é incondicional. Você vale muito porque você nasceu. Não é sobre o que você faz, ou sobre a sua aparência, se você está magro, gordo, atlético ou não, se você está... Enfim, não é sobre isso. Autoestima é o seu valor como pessoa. Em alguns outros conceitos, a autoestima tem a ver com se sentir bem, né? Comigo mesma, me sentir bem. Não é bem isso, não. É muito mais sobre a sua tomada de decisão, a sua opinião sobre a sua competência. Você leva em consideração o que você pensa ou o que os outros pensam, tá? Não é tanto sobre a autoestima, nem no conceito da neurosemântica e nem no outro conceito que a gente vê muitos autores também relacionarem com isso. E não quer dizer que está errado, é só um outro significado para essa mesma palavra. Muito interessante, Pedro, estava pensando sobre isso. Então, autoestima é o resultado do metaprograma? Sim, professora. É isso que a gente está respondendo, não necessariamente. Agora, vamos lá. Eu posso... Olha só, vai ficar mais fácil assim. Imagina que eu tenho uma autoestima no sentido de autoimagem e valorização que eu tenho por mim muito alta. E eu tenho um metaprograma interno, tá? Eu vou sair do jeito que foi, problema de quem não gostar. Agora, e se eu tenho um metaprograma interno e a minha autoestima, nesse conceito comum, é baixa? Ferrou. Você pode dizer que eu tô linda, eu não vou acreditar. Você pode dizer que a minha palestra foi excelente, eu não vou acreditar. Porque eu não confio em mim mesmo, porque eu não acredito no que eu faço. E se o meu metaprograma é interno, eu não considero a sua opinião. Entende? Então, é uma outra coisa. Agora, se for o contrário, e se eu tenho a autoconfiança muito baixa e o meu metaprograma é externo, quando você vier dizer para mim, Eline, eu gostei muito da sua palestra. Eu não gostei, tá? Internamente aqui. Mas você fala, nossa, você foi maravilhosa. Ah, meu sorriso se abre, porque eu vou considerar o que você falou. Eu vou considerar, mas, nossa, foi. Ai, eu nem tinha gostado.
E você vai dizer, não, foi maravilhoso. Eu vou dizer, ai, que bom, fico tão feliz. E eu até esqueço o meu crítico, esqueço o que deu errado, porque você disse, então porque o meu metaprograma é externo. E aí, se eu achei que era boa ou ruim, vai depender do que você acha, muito mais do que o que eu penso sobre isso, entende? Deu para explicar um pouco? Dá um nó na cabeça, né? Multidirecional ou unidirecional, é bem legal esse. Eu vou chamar aqui deixa eu ver alguém de câmera aberta. Digamos que eu vou chamar aqui o Deroni, que está aqui como Instituto Sabe, e vou dizer, e que eu moro na casa do Deroni. Aí eu falo assim para ele, poxa, Deroni, você não lavou a louça, nós acertamos que você ia lavar a louça hoje, mas você não lavou a louça. Aí o Deroni vai e diz assim, mas você esqueceu que ontem você não arrumou a cama. Peraí, nós estamos falando da louça e não da cama. Quem é multidirecional, a pessoa mistura as caixinhas. Ela junta uma coisa com outra coisa. E quem é unidirecional, quando está falando de uma coisa, é sobre aquilo. Dizem que os homens, em geral, eles vivem uma caixa de cada vez. E as mulheres misturam as caixas. Dizem, né? Não acho que é necessariamente assim, eu acho isso uma generalização. Algumas mulheres fazem o contrário, né? Eu sou muito unidirecional, por exemplo. Então, se eu estiver fazendo uma coisa, é aquele negócio, a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não eu. Eu faço uma coisa de cada vez. Então, unidirecional. O multidirecional, até nas conversas dele, ele mistura as coisas, ele começa uma coisa, daqui a pouco ele está em outra, e ele está em outra, e ele perde o foco com muita facilidade também, porque ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Já se viram aí nessa situação? Alguém aqui está sentindo assim, meu Deus, eu sou os dois. Sim, você pode ser os dois, tá tudo bem. Depende do contexto. Se você estiver trabalhando, você está num contexto. Mas quando eu estou com os meus amigos, eu posso assumir um outro tipo de metaprograma e tudo bem, tá? É legal você entender qual é o seu metaprograma diretor e perceber se você pode aumentar isso. Eu nem estou olhando a hora, hein, que eu estou aqui com minha tela completa, mas eu acho que esse é o último. Julgar e perceber. Classificador de adaptação. Olha que interessante. Aí esse casal vai planejar uma viagem. Aí ele diz assim, nós vamos viajar para esse lugar aqui, porque aqui a gente chega mais fácil e com certeza vai ter menos tempo de voo, isso é mais confortável. E é isso, menos tempo de voo e a viagem vai ficar mais barata. E ela é do metaprograma Perceber, e ela fala, eu já estava sonhando com essa sensação. A sensação deliciosa de chegar lá. Quem vai muito pelo perceber está muito mais conectado com o que vai sentir, com as sensações. Como eu vou me sentir fazendo isso? E quem é mais guiado pelo metaprograma de julgamento é aquela pessoa mais racional. Não é o julgamento no sentido de concluir sobre o outro, não. Mas ele é aquele que planeja as coisas, ao invés de imaginar como vai acontecer, ele é mais racional, é mais frio naquilo. E é bom também. É lindo quando se encontram os dois, né? Porque você consegue conciliar. Mas, muitas vezes, isso aqui pode dar um problema. Porque se eu sou muito planejamento e você fica muito nas sensações, talvez eu espere que você seja mais frio no momento de planejar. E não fique pensando só na sua razão de estar feliz, né? Porque, normalmente, quem gosta do perceber está tão conectado com as sensações que vai ter que, às vezes, se perde do planejamento. Já aconteceu isso? Já compraram uma coisa além do preço que você deveria pagar? Ai, mas eu fiquei tão feliz de comprar, justificou tudo. Aí o planejado diz, mas nós acertamos que nós não íamos gastar tanto. Nossa, você não está vendo, eu estou tão feliz, por que você está falando isso? E aí, ó a bronca acontecendo, né? Entre casal, isso só acontece sempre, com muita frequência, não é não? E quem é do perceber não consegue entender por que ele não consegue enxergar o quanto eu estou feliz. E a pessoa sofre com isso.
E quem é do julgamento fala assim, meu Deus, a pessoa é completamente irracional, não consegue perceber que isso não podia ser feito. E não é, porque ela é de outro metaprograma, só era isso. Só era um metaprograma, entendem? E a gente precisa compreender, né, as pessoas a partir disso. Vou tirar aqui para a gente tirar dúvidas. Eles utilizam um pouquinho de tempo. Vamos lá. Dúvidas? Adorei. Cadê? Muito interessante, Pedro. Ah, tá. Adorei. Multidirecional. Pode ter uma facilidade de criar muitos significados de equivalência complexa? Exatamente. Ele junta as coisas. Então, se você não está me olhando, é porque você não gostou, mas é mais do que isso. Ele junta as caixinhas. Ele mistura as caixinhas. Entende? E o unidirecional, não. Se é isso, é isso. Se é aquilo, é aquilo. Se nós vamos conversar sobre finanças, é sobre finanças. Não é sobre sensações ou sobre o que aconteceu ontem. E se você quer conversar sobre esse outro assunto, depois a gente fala sobre isso. Entende? Eu não estou falando da louça. Agora nós estamos falando sobre o carro que quebrou. Por que você está falando da louça agora, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu tenho um amigo que ele fala assim, rapaz, olha, ouçam aí, hein? Coloquem humor no que eu vou falar, coloquem humor. E ele fala assim, rapaz, se eu tivesse matado alguém, ao invés de trair a minha mulher, teria sido mais fácil, porque eu já estava solto. Faz 20 anos que eu ouço bronca dela por causa disso. Porque qualquer coisa que eu faça de errado, ela junta aquela traição. Entende? Multidirecional. Juntou. Ele falou, era melhor ter matado alguém, que eu ficava 7 anos preso, já estava solto. Agora eu estou pagando a pena até hoje. É porque, às vezes, a pessoa mistura tudo, não é? Dentro de um relacionamento, por exemplo, no momento que você tem que perdoar. Gente, ninguém é perfeito. E você só perdoa o que foi errado, né? O que deu certo, você não precisa perdoar. Não sei se vocês já conviveram com isso. Você fala de perdão para alguém e a pessoa fala, mas ele errou. Sim, claro, por isso que estamos falando de perdão. Porque se fosse certo, não precisava de perdão. Perdão é porque errou mesmo. Tá tudo certo, né? É porque errou. E aí, essa pessoa diz, não, eu já perdoei. Mas na hora que ele faz qualquer coisa errada, adivinha? Vem tudo junto e misturado. E misturam os assuntos novamente. E isso, muitas vezes, vira um problema. Como mudar metaprogramas? Eu vou dar uma dica aqui, né? A gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre essas mudanças. Mas o primeiro ponto, sem dúvida, é a tomada de consciência. É você estar consciente. Para estar consciente, você vai precisar conhecer mais desses metaprogramas, claro. Nossa, por que eu estou sempre percebendo a diferença? Vou dar um exemplo clássico aqui de relacionamento. Alguém aqui já finalizou um relacionamento? Separou, terminou um namoro? Já, né? Namoro, todo mundo aqui, eu acho, né? Já tem idade para ter feito isso alguma vez na vida. Quando você não queria mais namorar aquela pessoa ou estar casado com aquela pessoa, provavelmente, qualquer coisa que aquela pessoa fizesse, você ia achar um defeito. Não é comum isso? Para vocês que atendem pessoas, né? Nós aqui que atendemos, eu acho que praticamente todo mundo aqui atende pessoas. Quantas vezes a pessoa está na sua frente e fala sobre isso? Nossa, eu não aguento mais, eu não tolero mais, não consigo mais aguentar. A falta de amor e de conexão com o outro ativa um metaprograma de diferença. E aí, aquilo que você nem se importava, agora passa a ser importante. Aquela toalha molhada que você não estava nem aí, agora te incomoda. Outro dia uma cliente minha falou assim, eu não aguento ouvir o barulho que ele faz quando ele vai comer. E eu falei, qual é o barulho? É quando o talher bate no prato, que horror. Eu falei, não, gente, se a pessoa está incomodada com o talher que bate no prato, é começo do fim, né? Já é quase... Eu falei, meu Deus, eu nunca percebi se as pessoas batem ou não. Eu fiquei pensando, né? Eu nunca percebi se alguém bate ou não o talher no prato. Mas a relação já está tão desgastada que o metaprograma de diferença está super ativado. E é por isso que você se incomoda. Se você estiver consciente, você para e diz, opa, eu estou exagerando nesse metaprograma. O que essa pessoa faz que eu gosto e que é bom, né? Diga, chefe. Não, e aí, tudo bem, você até vai compartilhar com a gente, onde a gente entende isso e busca mais informações a respeito de metaprograma, mas para quem não está aqui ou não tem acesso a uma biblioteca hoje,
para descobrir a respeito de metaprograma? Que dica que você daria para que ainda que eu não saiba o nome, se eu estou em que extremo, né? Que dica que você daria para... Gerson, a primeira coisa que eu falaria é se conheça, se investigue. Uma vez eu estava numa palestra com o Stephen Gilligan, e o Gilligan é um dos grandes nomes aí na hipnose, na consciência, e eu tive essa graça de estudar com ele. E o Gilligan dizia uma coisa assim, ó, esteja curioso sobre as suas reações. Quando você se sentir chateado com alguma coisa, saia e fique curioso sobre aquilo. O que faz eu me sentir assim? Nossa, e esse esteja curioso, ele foi tão precioso na minha vida, porque daí para frente, cada vez que eu me sinto completamente limitada sobre algo, eu consigo fazer, sabe? A Eliane virtual vem para cá para fora, né? Terceira e quarta posição, e eu olho para aquela Eliane com curiosidade, e começo a questionar o que está fazendo ela sentir dessa forma. Só de fazer isso, você já está num estado de mais consciência. Trazer consciência sobre os seus comportamentos, tentar entender o que está motivando aquele comportamento, o que faz com que isso seja assim. Sem esquecer, gente, aí eu vou trazer uma coisa do pensamento sistêmico que é muito importante, que tudo que você é e que você faz tem a ver com uma série de coisas que estão aqui atrás de você. Com as suas memórias, as memórias da sua família, as regras do jogo que você teve que obedecer a vida toda. Então, numa família onde várias pessoas têm metaprograma de diferença, você vai sendo condicionado a enxergar a vida por esse óculos. E é natural que você enxergue a vida dessa forma. Agora, a joia preciosa para mim, Gerson, ao me relacionar com você, eu consigo ter esse olhar e ao invés de simplesmente te julgar, eu consigo enxergar que existem ingredientes em você que eu não estou vendo e que eu não conheço e que por isso eu não posso julgar. Porque tudo o que eu vejo é só uma parte. Michael Hall foi genial em conseguir trazer aí 60 metaprogramas, né? Não é que existem 60, ele identificou 60. Pode ser que um dia ele tenha identificado 120, ou nós tenhamos identificado outros, né? E tantas outras pessoas. Até agora, nós temos 60 catalogados. E eu tenho certeza que ele está olhando para muitos contextos para chegar a essa conclusão, para conseguir desenhar esses metaprogramas. Isso é muito, é genial o que ele fez. E se nós tivéssemos, ao invés de simplesmente conhecer o conteúdo, mas pelo menos eu conseguir olhar para o outro, seja ele meu marido, meu amigo, enfim, uma pessoa que eu acabei de conhecer, e tiver sempre esse olhar de curiosidade, respeito. E aí, ainda que eu veja a Alda gritando, eu acalmar o meu coração aqui e dizer, deve haver coisa aí que eu não sei. Deve haver. Eu ver alguém fazendo uma coisa que eu discordo, seja lá o que for, e eu parar e ao invés de simplesmente apontar o dedo, porque eu só estou vendo um pedaço, eu dizer, deve ter coisa aí que eu não estou vendo. E por isso eu não tenho direito de julgar. Faz sentido para vocês? Tem uma pessoa na neurosemântica que chama Rômulo, e o Rômulo, filho da Inês, Rômulo Takaoka. O Rômulo publicou um material muito interessante sobre metaprograma. Então, se você colocar aí no Google, metaprogramas, Rômulo Takaoka, você vai encontrar um blog do Rômulo, onde ele publicou de uma forma muito acessível e fácil de entender. Para quem está começando nesse mundo, eu acho que esse é o melhor material, sabia? E eu tenho super recomendado o material que está publicado pelo Rômulo aí no blog dele. Eu acho que faz muito mais sentido começar com alguém que fala para as pessoas do que você simplesmente aprofundar. Michael Hall tem livros que falam sobre metaprogramas e nas apostilas, especialmente, eu nunca vi um livro do Michael Hall, eu estudei metaprogramas muito mais pelas apostilas, mas a gente sabe que é um assunto denso, né? Quando ele não é muito decodificado, ele vem denso e talvez para quem está começando não seja a melhor opção para começar.
eu começaria pelo blog do Rômulo, que eu acho que ele fala de uma forma muito suave, empática e consegue trazer essa noção melhor. Faz sentido para vocês que estão aí também? Né, Inês? Você já leu o blog do Rômulo? É cria, né? Então, procura no Google. Autora lá do blog, lá, porque eu acho. Eu já vi o Rômulo falando de metaprogramas, eu fiquei fascinado, né, até em estudar um pouco mais, porque até então eu não tinha aprendido, né? E ele apresenta de uma forma muito simples, didática. Eu já tive também acesso a alguns livros do Michael falando de metaprogramas, a maioria dele, na realidade, todos eles em inglês, né? A maior parte dele falando em inglês. Aí tive que usar o tradutor dos ignorantes, né? E aí a linguagem, mesmo assim, fica um pouco... ela é técnica e ela fica, às vezes, um pouco comprometida na compreensão se você precisa falar com alguém, ler com alguém que domine o idioma para poder trazer aquela informação que, às vezes, é figura de linguagem, está muito envolvido ali na expressão idiomática, né? Que a gente, às vezes, acaba não compreendendo. Mas é uma matéria muito interessante, eu super recomendo, né? Quero agradecer imensamente, Eliane, a sua disponibilidade, a sua doação de estar conosco aqui. Eu agradeço mais uma vez a minha querida colega e parceira Aldo Colombo pela referência aí. Eu estou aqui, dona Alda, para ser o arrumador de cadeira da sala que a senhora vai organizar e a palestra que a dona Eliane vai apresentar, porque o maior beneficiário sou eu, né? E em nome do Comitê da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, Eliane, quero te agradecer aí pela entrega, pela doação, pela disponibilidade, arrumar um momento na tua agenda extremamente concorrida é um presente para nós e a gente, assim, eu que faço parte do mesmo comitê que você, sei da dificuldade de ter tempo na tua agenda, então eu reconheço que esse momento de estar aqui com você é um momento extraordinário para nós. Muito obrigado. Em nome da nossa presidência, da nossa diretoria, de todos os integrantes dessa comunidade, eu deixo aí minha gratidão. Tá? E Gerson, para mim é uma honra, quero lhe dizer que é uma honra. Graças a Deus, assim, a vida tem sido muito generosa comigo e eu tenho sido convocada para várias funções que eu também amo. Mas estar aqui, a neurosemântica me deu muito do que eu sou a nível de identidade hoje, vem dos recursos que eu ganhei na neurosemântica. Então, outro dia meu marido perguntou para mim, o que faz você continuar? Eu estava tentando ver as frentes que eu estou assumindo e a gente foi se perguntando, o que faz você continuar aqui? E eu falei para ele assim, é interessante, é um senso de missão e de gratidão, eu quero devolver, porque eu recebi muito da neurosemântica. E eu espero, né, eu estou vendo que veio pouca gente, mas eu sei que a partir do momento que isso vai para o YouTube, pode chegar em milhares de pessoas, e eu espero que milhares de pessoas possam ter acesso a esse conhecimento tão rico, né, que são tantos conhecimentos que vêm sempre aqui no Chapter, né? Sim. Deus abençoe aí. Amém. E às vezes, o maior beneficiário não vão ser nem as pessoas que estão aqui, né? Às vezes uma única pessoa que vai assistir essa palestra no YouTube daqui a algum tempo, e talvez para você que eu esteja falando, que talvez essa palestra foi preparada para que você pudesse desfrutar disso. Eu falo isso porque nada acontece por acaso. Nós estamos aqui, nós estamos bebendo esse conhecimento hoje, mas talvez você que esteja assistindo essa palestra numa outra ocasião, né, e não esteve aqui hoje, fique sabendo que isso aqui é para contribuir para o seu desenvolvimento e seu aperfeiçoamento. Por isso, nós estamos a cada 15 dias nos reunindo aqui, a Sociedade Brasileira de Neurosemântica criou uma oportunidade incrível para que pessoas do estilo e do nível da Eliane Santos pudessem vir compartilhar conhecimento conosco. Olha, Eliane está lá no Pará, né? Como a
a Valdirene falou no começo, embora ela esteja no Pará, mais perto da Eliane do que eu, ela não conhece a Eliane pessoalmente. Eu também não conheço ela pessoalmente. A dona Val Mas nós já estamos há um tempo juntos, que eu tenho a sensação de que eu até já abracei ela fisicamente, né? É verdade. Ela tem muitos conhecimentos, muitas informações a compartilhar, tem várias palestras dela aqui no YouTube, nos canais da sociedade, compartilhando esse conhecimento, que eu recomendo você assistir e também se beneficiar disso. Tem uma que eu sou fã, eu já assisti 2 vezes, ela já teve 2 vezes falando desse assunto, mas eu já assisti muito mais vezes esses vídeos, que é a Coleira da Autorrealização. Foi quando eu conheci a Eliane Santos pela primeira vez falando dessa temática. É uma das únicas trainers no Brasil a trazer uma abordagem, na realidade, a única trainer no Brasil a trazer uma abordagem extremamente valiosa e profunda a respeito deste assunto, que eu recomendo. Quem não conhece, quem não viu, vá buscar, vá beber, porque é alto nível. Dá a impressão de você estar ouvindo o Dr. Michael Hall falando de uma forma que você entende, no seu nível, tá? Desceu no seu nível e falou nos seus neurônios. Eu recomendo, sensacional. Quero dizer que nas quartas-feiras que nós não temos essas palestras abertas, nós temos um encontro que é voltado para os metacoaches, né, que é um outro segmento dentro da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, que são pessoas que aplicam e desenvolvem a metodologia do coaching em nível meta, que é uma metodologia muito interessante. Fique à vontade para estar conosco, né? Peça um link para quem... A maioria aqui, muitos amigos da Eliane, pode pedir o link, ela vai compartilhar com você. Só que é uma palestra voltado com um tema um pouco mais técnico, voltado para um público que já conhece a metodologia de neurosemântica. Do contrário, nós estamos a cada 15 dias e no mês de agosto, né, no finalzinho do mês de agosto, o comitê de trainers da Sociedade de Neurosemântica vai assumir essas palestras. Então, eu vou só agora ser, novamente, um arrumador de cadeiras e um espectador, né? Nós teremos Kennedy, nós teremos Alda, nós teremos Lídia Batista e também a Leonir para coordenar esse trabalho e vamos continuar colaborando imensamente. Olha, tem uma pergunta aqui. O Pedro está perguntando como faz para participar sempre do chapter. Ok, Pedro. Fala aí para ele, onde é que estão as informações? Eu não sei, se você quiser mandar o seu... eu não sei quem convidou você, Pedro, e provavelmente quem convidou você pode compartilhar o link do grupo do WhatsApp, mas se você puder falar ou quiser abrir seu microfone, né, e falar quem te convidou, eu posso dizer, ou então você me mandou uma mensagem aqui. Vou fazer assim, Gerson, eu estou colocando aqui o link do Instagram da Neurosemântica no Brasil, que também é uma forma de você saber o que vai acontecer, a agenda está sempre publicada lá, ajuda, né? Sim. Através do Instagram você consegue. E eu coloquei aqui em cima o meu Instagram, porque tem mais algumas perguntas aqui para eu responder, então vocês podem me perguntar por lá, por direct, que a gente pode também continuar essa conversa, mas a agenda do chapter sempre vai estar publicada lá no Instagram, né, da Neurosemântica. Eu coloquei aqui, gente, é só pegar aqui no chat. Eu também vou, foi bom você falar, Eliane, eu estou colocando o link do WhatsApp, que é um canal que nós compartilhamos periodicamente os links para as palestras da Neurosemântica e também as palestras do chapter, tá? Pedro está dizendo que pelo grupo do Metacoach. Então, sim. Pedro é Metacoach. Aparece aí, Pedro, para a gente te ver, cara. Metacoach? Porque se ele está no grupo do Metacoach, ele estava lá no Metacoach. Do chapter, ele colocou. Então pronto, Pedro, você já está no grupo certo. Nesse grupo, sempre vai ser divulgado as palestras, não é? Ok.
Eu não vi a mensagem dele. Isso. Aí, lá a gente compartilha os links, você pode até compartilhar e replicar e convidar. Porém, é uma temática um pouco... Às vezes tem um tom um pouco mais técnico, ou a gente não fica detalhando muito, porque parece que todo mundo já conhece bastante o assunto, mas se tiver dúvida, já levanta a mãozinha, já pergunta o que é aquilo, não espera a pessoa terminar a frase, não, porque senão a gente viaja e azeda a sua maionese, né? Mas fique à vontade de estar conosco, será muito bem-vindo, né? E, inclusive, quem é aluno da Eliane também, que eu quero agradecer muitos dos alunos da Eliane que estão aqui conosco, quer dizer que vocês estão de parabéns, vocês escolheram uma excelente trainer. Ela é fera, é uma meta-coach que é com uma trainer, né, com neurosemântica, que é convidada para palestrar no Encontro Nacional e Internacional de Programação Neurolinguística. Então, é uma alta referência aqui para nós. A gente tem acesso à alta cúpula, né? A Alda Colombo, outra referência, já promoveu diversos cursos aqui no Brasil, inclusive lá em Curitiba, que ela também é uma personalidade. A Inês, assim, então, nem se fale, Inês Yoneyama, internacionalmente famosa, né? Fala aí. Não, a Inês nem se fala, porque a Inês só viaja para fazer curso fora do país, né? Estados Unidos, Tailândia, né? Egito não foi ainda, né, Inês? Mas logo está indo. Não, Egito não tenho planos de ir, não por enquanto. Não. Ai, vocês são demais, viu, gente? A especialidade do Gerson é o reconhecimento, é por isso que a gente está por ele. Que ele é muito bom em validar, Gerson. Você devia dar um treinamento sobre isso, de verdade. Validação. A gente sai de qualquer encontro com o Gerson, um telefonema, você sai feliz. Você sai feliz. E esse ano que ele está de Papai Noel, parece que ele está ainda mais generoso. É que eu tenho um colo amigo à sua disposição. Eu vou estar à disposição aqui. Gerson, para que endereço a gente manda as cartinhas de presente de Natal? Olha, a cartinha não sei, mas a conta eu estou depositando, estou abrindo o número da minha conta, você pode depositar lá, que aí eu faço a compra, viu? Aceitando o Pix. Bom, Rosa Amélia, Paula Craveiro, Odete Lili, Pedro Dalmonte, Daut, né? Quero dar a vocês, Doroni sabe, Doroni é o nosso um grande participante, um trainer também da neurosemântica, né? E Inês também é trainer, mas ela aplica mais metacoach. Andréa Lourdes, prazer conhecê-la, Andréa. Você é do Pará também? Você dá alta cúpula? Altamira. Alto Clero. De Altamira. Ela é guardiã da Escola de Potencialidades. É uma pessoa, pensa numa pessoa que todo mundo tinha que conhecer, é a Andréa. De verdade. Uma das pessoas de maior coração que eu conheço na minha vida, assim, ela é um espírito iluminado, ela está emprestada aqui com a gente, né, Andréa? É assim, ela acha que não, mas com certeza é. Sorte a nossa. Por você ter facilitado, porque nós não conheceríamos essas pessoas se não fosse por intermédio de você. E aí, vocês que fazem parte, têm acesso à Sala da Rainha, à alta cúpula dos fiéis, eu estou montando o fã-clube de Eliane Santos, candidato a presidente do fã-clube. E, por favor, entre em contato comigo aí, que eu preciso de mais uns 50, 70 auxiliares, porque é muita gente para administrar, não estou dando conta, não. Eu te amo, Gerson Sena. A gente precisa que essa pandemia acabe para eu ir te ver. Isso sim. Maravilha. E olha, eu amo você do lado do meu marido, hein, para você ver, olha só, ele está aqui do lado e eu posso falar. Isso, não, de verdade, gente, aqui.
quer parar de gravar? Não, grava aí essa declaração de amor. É lindo você participar de grupos em que você pode, de fato, declarar o amor, não é? Declarar o quanto você tem estima por aquelas pessoas e fazer isso livremente, de coração puro. Eu acho que isso está faltando no mundo lá fora e, graças a Deus, a gente está aqui. Me sinto muito abençoada, de verdade, de fazer parte desses círculos de pessoas. A Andréa, que está com a gente o tempo todo, nossa, é um derramamento de amor que a gente tem um pelo outro aqui, os guardiões, com muita tranquilidade de falar. E é engraçado, porque aí você não vê no meio da gente essas discussões com discursos de ódio, de raiva, de irritação, que eu acho que o país está contaminado com isso, né? Porque a gente está muito mais preocupado em olhar para o que vale, para o que é bom, para o que é engrandecedor, edificador. E de verdade, eu me sinto muito abençoada. Nós não somos uma igreja, mas a gente quase age como uma, né? Quase isso. Pastor Gerson. O extraordinário é que nós fazemos parte de uma comunidade, porque não parece, mas tanto a Eliane quanto a Alda, né, elas são referências em institutos. A Inês, ela tem um nível de conhecimento muito grande, mas está chegando agora na neurosemântica, né? Ela já fez vários cursos, até fora do país, com a neurosemântica. Mas a Eliane e a Alda são uma referência. E eu e a Inês, né, que somos assim, estamos chegando recentemente, temos acesso a essas pessoas com uma facilidade, com uma simplicidade. E por conta desse trabalho colaborativo, eu nunca fui tratado como alguém menos, né? Com alguém com... Olha! De jeito nenhum! Exatamente. Mas, assim, por isso eu me disponho. Eu sei que a minha categoria não... ela está qualificada para ser um excelente arrumador de cadeira na sala. E se eu puder fazer isso, eu já sou privilegiado, né? E eles me tratam com, assim, com muita parceria. Então, aqui nós prezamos pela colaboratividade, pela disponibilidade. Não importa o seu pedigree, né? Então, é uma comunidade inclusiva de valorização e não importa se você acabou de chegar, se você está vindo aqui nessa palestra pela primeira vez, mas se você decidir estar conosco, nós vamos tratar você com todo respeito e, se você estiver disposto a colaborar, nós vamos tratar você com mais respeito ainda, porque é a quem nós vamos servir. E seria um prazer extraordinário. Por isso, fique muito à vontade de estar conosco, né? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E olha, Gerson, nós temos aqui o Deroni, que sempre está com a gente. O Deroni também tem um instituto, o Deroni sabe já de muito tempo. É muito legal você ter pessoas que... pelo engajamento, sabe? Não é muito uma coisa comum, é porque a gente realmente acredita nisso que a gente faz, né? Sim. Sabe que eu tenho desenvolvido um trabalho agora, eu quero ajudar coaches e terapeutas a se firmarem no mercado, porque eu acho que isso ainda é uma dor muito grande no nosso meio. As pessoas investem muito em treinamentos, hoje eu conversei com a Andréa sobre isso, investem muito em treinamento, na esperança de se firmar, graças a Deus eu consegui, a Alda conseguiu, o Deroni, né? A Inês, a pandemia veio e deu uma rasteira na Inês aí com várias questões, mas ela vai voltar com força total. Mas a maior parte absoluta dos meta-coaches e dos coaches que nós vemos, eles não conseguiram se posicionar. Então, eu estou preparando um material muito legal, um programa muito legal nesse sentido, para realmente contribuir de uma forma muito concreta para que as pessoas possam viver de coaching e das terapias nessa linha de contribuir com a vida do outro. E aí depois eu mini spoiler. Eu já deixo o convite registrado, Eliane, para que você, assim que a coisa estiver prontinha, você puder participar e compartilhar aqui com a gente, por favor. Com certeza. Né? Isso é de grande valia. Né? Eu e Inês estamos sempre batendo um papo. Nosso objetivo é começar um programa, uma série de ações que a gente tem feito justamente para implementar essa atuação. A Inês tem um instituto com o filho dela, com uma das referências muito grande aqui no Brasil, né? E com uma acessibilidade
e com muito conhecimento, que se tiver guardado, não escondido, Exatamente. não Às fica para vezes ninguém. a gente mergulha tanto no nível de propósito, e o propósito é tão grande, e você se doa tanto, que esquece de dar sustentabilidade. Mas para que isso seja sustentável e você possa investir na sua própria carreira e você possa continuar, você precisa olhar também para essa questão da sustentabilidade que vem através do retorno financeiro, que vem através de um serviço de excelência, de você realmente ser excelente naquilo que você faz. De uma forma profissional, realmente, né? Porque senão você acaba saindo. Quantos meta-coaches e coaches estão perdidos por aí e poderiam estar contribuindo muito mais e às vezes até largam porque não conseguiram criar uma carreira sólida. Né? Então, é nesse sentido. Bom, gente, eu quero desejar a todos uma noite abençoada, né? Amém. Que vocês sejam felizes e até dia 4 de agosto nós estaremos de volta com mais uma palestra aberta, um evento extraordinário, tá bom? Uma noite abençoada e muito obrigado pela Eu já me coloco aqui à disposição, nós temos 60 metaprogramas, viu? Ainda tem muita coisa aí para falar. Pode me usar. Beijo para vocês. Gratidão, gratidão, sucesso. Gratidão.